Olá, gente, sejam todos bem-vindos a esta série de vídeos onde iremos tratar de função exponencial e logaritmos. Vamos lá. O autor diz o seguinte: a função f, r, seta apontando para r asterisco mais. O que é que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo que a função f está definida de R para R asterisco mais. O que significa isso? Significa dizer que essa função é uma relação que vai do conjunto dos números reais para o conjunto dos números reais positivos e não nulos. Esse asterisco elimina o zero do conjunto. E esse mais diz que eles só consideram os números positivos. Então, toda essa forma de escrever aqui, de representar os conjuntos, ela é vista quando vocês estudam conjuntos. Essa definição aqui é uma definição mais criteriosa. O domínio pertence ao conjunto dos números reais. Vocês já estudaram o conceito de domínio quando vocês estudaram a função do primeiro grau, a função do segundo grau. Então, o domínio é R e o contradomínio é o conjunto dos reais positivos e não nulos. Preste atenção nisso, porque mais adiante nós vamos ter alguns exemplos em que o contradomínio, que é essa parte aqui, dependendo de como eu considere ele, vai interferir em algumas definições. Mas esse autor começa dizendo que é uma relação desse tipo aqui. Aí ele continua. A função dada por f de x é igual a elevado a x, com a real, ou seja, a pertence aos reais, a maior do que zero e a diferente de 1. Aqui são as condicionais, a condição de existência da função exponencial. Continua. É denominada função exponencial de base a. Então, a é a base. Então, f de x igual a elevado a x é a lei de formação da minha função, que, consequentemente, está ligado a uma relação f dos reais para os reais positivos e não nulos. Bom, gente, vamos entender agora essas condicionais. Porque o autor diz f de x é igual a elevado a x, mas a deve ser maior que zero e a diferente de 1. Então, por que essas condições? Vamos analisar o seguinte. Olha só, eu tenho f de x é igual a elevado a x, certo? A minha função exponencial. X pertence a R e a maior que zero e a diferente de 1. X pertence a R significa que esse x aqui, como vocês já estudaram outras funções, já vem lá de função do primeiro grau, função do segundo grau, é o domínio da função. O domínio é R, tá? Então, se eu considerar a igual a 1, olha o que vai acontecer. Porque aqui diz que a tem que ser diferente de 1. Mas por quê? Se a for igual a 1 e eu for calcular f de x igual a 1 elevado a x, ou seja, se a base for igual a 1, não importa o número que eu coloque aqui, eu vou ter sempre f de x igual a 1. A base sendo 1, não importa o expoente, eu vou ter sempre que f de x é igual a 1. E f de x igual a 1 é uma função constante, não é uma função exponencial. Então, a definição aqui falha quando a base é igual a 1. Torna a função constante e não exponencial. Agora vamos ver quando a é igual a zero, o que acontece. Eu tendo a base zero, eu vou ter a função da seguinte maneira. F de x é igual a zero elevado a x. E isso vai acontecer o seguinte. Quando x for maior do que zero, então olha só, eu tenho a base zero e vou analisar quando esse x aqui for maior do que zero. Olha o que acontece. F de x é igual a zero elevado a 5. Então, na verdade, não importa o expoente aqui em cima. Não importa esse expoente.
porque eu vou ter sempre 0 vezes ele mesmo. E aí eu vou cair no mesmo problema que eu tinha anteriormente, a função constante, certo? Vamos calcular o f de 0. O f de 0, eu vou escrever f de 0 é igual a 0 elevado a 0. E isso aqui é indeterminado, é uma indeterminação, não existe isso aqui, tá? E o f de menos 3, veja que eu estou criando 3 situações aqui para estudar quando a base é 0. Agora, f de menos 3. F de menos 3 é 0 elevado a menos 3. E tem uma definição, uma propriedade de potência que diz que quando o expoente é negativo, eu inverto a base. Invertendo aqui, eu vou ter 1 sobre 0 elevado a 3. E isso aqui não está definido, isso aqui não existe 1 sobre 0. Então, nós já vimos aqui algumas situações que, se fosse permitido, faria com que essa definição de função exponencial falhasse. Olha só, vamos ver uma outra aqui. Eu vou considerar um a menor do que 0, e aí eu vou fazer f de x é igual a menos a elevado a x. Só que aí eu vou calcular o f de 1/2. E aí eu tenho uma base negativa, que nesse caso aqui eu estou representando por menos 1, poderia ser qualquer número, só para a gente visualizar. E quando eu resolvo essa potência que tem fração 1/2, eu posso escrevê-la assim. O f de 1/2 é igual a raiz de menos 1, ou menos a, eu poderia ter deixado esse a aqui, não tem problema nenhum. Então, isso aqui é indefinido em R. Os números complexos trabalham com a raiz de menos 1. Mas a nossa relação é de R para R. Então, isso aqui é indefinido no conjunto dos números reais. Então, percebam o porquê das condicionais A maior que 0 e A tem que ser diferente de 1 para que eu tenha a função exponencial f de x é igual a A elevado a x. Espero que tenham entendido. Vamos estudar agora o gráfico da função exponencial. Vamos ver como ele é, como ele se comporta. Então, vejamos, eu vou trabalhar para a base maior do que 1. Considerando a base maior que 1, e aí para fazer o gráfico eu considerei a função 2 elevado a x e peguei alguns pontos. Pegando alguns pontos, por exemplo, eu começo em menos 3, depois pego menos 2 e vou até o 3. E aí eu vou calculando. O f de menos 3 é 1 sobre 8. F de menos 2 é 1 sobre 4. E aí eu calculo para todos esses pontos. Eu agora, no plano cartesiano, eu vou colocar os valores de x, tá, na abscissa aqui do plano cartesiano e vou ligá-los com seus valores respectivos, com suas imagens no eixo das ordenadas. E aí eu tenho menos 3 com 1 sobre 8, menos 2 com 1 sobre 4, e por aí vai. Quando eu ligo esses pontos, quando eu tenho os pontos, eu posso desenhar o meu gráfico. Então, meu gráfico é essa curva aqui, vermelha, tá? Então, o gráfico da função exponencial tem essa curvatura, tem essa característica. Então, sempre que vocês verem uma função exponencial, lembre dessa curva, lembre desse gráfico. Ele tem essa característica, ele vai se aproximando aqui do eixo x, mas ele nunca toca no eixo x. Tocar o eixo x significa dizer que em algum momento a função exponencial deu zero. Então vejamos, uma das condicionais da existência da função exponencial é considerar a base maior do que zero. E não existe nenhum número para a minha base maior que zero dá como resultado zero. Então vejamos, esse gráfico aqui, ele nunca toca o eixo das abscissas. Outra característica, quando eu tenho a base maior do que 1, o gráfico é crescente. Vejam só, eu estou aqui em menos 3 e vou aumentando. Vou para menos 2, menos 1, 1, 2. O que acontece com o gráfico? O que acontece com os valores do gráfico? Na medida que eu aumento o x aqui, eles também estão aumentando. Então, olha só, eu tenho esse ponto, aí eu venho para 1, eu já tenho um ponto mais aqui em cima, eu tenho um ponto no 2,
E aí, na medida que eu vou andando cada vez mais para a direita, aumentando o valor do meu x, ele também vai aumentando o valor no eixo das ordenadas. Então, portanto, o gráfico é crescente quando a base é maior do que 1. Outra coisa que vamos observar, gente. Olhando para o gráfico, eu posso também deduzir que o domínio da função é R. Ou seja, eu posso ter qualquer x aqui dos números reais como o domínio da minha função. Você já sabe, o domínio são todos os valores possíveis de x. O contradomínio é o conjunto dos números reais positivos não nulos. O contradomínio é aquele conjunto onde existe a possibilidade de encontrar as respostas ao resolvermos nossa função, nossa lei de formação da função. Mas isso faz sentido porque desde o início o autor diz isso, que é uma função definida pela relação de R para com R asterisco mais, ou seja, a relação é do conjunto dos reais para o conjunto dos reais positivos e não nulos. Então aqui é o contradomínio. Mas a imagem também é igual ao contradomínio, porque eu não posso ter nunca, e por isso que o gráfico não toca aqui o eixo x, ele nunca vai ser zero aqui na ordenada, nunca vai dar zero. Então a imagem também corresponde aos reais positivos e não nulos. Então, fica memorizado isso aqui, tá? Que você tem que perceber olhando para o gráfico e entender que quando A maior que 1, o gráfico é crescente. Vejamos agora o gráfico quando a base é maior que 0 e menor que 1. Olha o que vai acontecer. O f de menos 3 é 8, o f de menos 2 é 4, e aí eu calculei até o f de 3. E colocando esses pontos no plano cartesiano e ligando, formando o gráfico, eu tenho esse gráfico aqui. Esse gráfico, essa curva aqui, que é parecida com o gráfico anterior, mas qual é a diferença, galera? Essa curva aqui é uma curva decrescente. Na medida que eu vou aumentando os valores de x, os valores de y vão diminuindo. Então, eu estou menos 3 com 8, e aí eu aumento menos 2 com 4. Então, eu estou aumentando o valor de x, está diminuindo o valor de y. 1 com 1 meio, aí eu aumento o valor aqui para 2 e tenho 1 quarto. Então, a função é decrescente. Vocês precisam aprender a identificar o seguinte: quando A é maior do que 1, a função é crescente, e quando está nesse intervalo aqui, a função é decrescente. Mas continuo tendo o domínio R, o contradomínio R mais asterisco e a imagem R mais asterisco, que a gente já sabe o que significa isso aqui. Vamos analisar melhor essa coisa de função crescente e decrescente. Olha que legal, gente. Eu disse que f de x é igual a 2 elevado a x, que nós já vimos isso, né? Inclusive foi para construir o primeiro gráfico. E eu vou colocar alguns valores aqui. Eu vou considerar f de 0, que é 2 elevado a 0, que é igual a 1. Eu vou pegar o f de menos 1, que é 2 elevado a menos 1, que é 1 meio, que é 0,5. Eu vou pegar f de menos 2, que é 2 elevado a menos 2, que é igual a 1 meio elevado a 2, que é igual a 1 quarto, que é igual a 1,25. E preste atenção no que eu estou fazendo. Eu tenho uma função que a base é maior do que 1. E estou andando com x para a esquerda. Eu comecei no 0 e estou indo para a esquerda, menos 1, menos 2. Então, cada vez mais eu estou diminuindo o valor de x. E olha o que está acontecendo. f de menos 3, 1,125. f de menos 10, 0,000977. f de menos 11, 0,0004882881 e assim por diante. Então percebam que quando a função é crescente, significa aumentar o valor de x, a função também aumenta. Portanto, se eu diminuir, foi o caso que eu fiz aqui, se eu diminuir os valores de x, a função também diminui. Vamos pegar agora 1 meio elevado a x. O que vai acontecer? Agora eu vou começar do zero e 1 meio elevado a zero é 1. E vou aumentando os valores de x. Para essa função eu fui diminuindo, aqui eu estou aumentando. Para 1 eu tenho f de 1 é igual a 1 meio elevado a 1, que é 0,5. f de 2, 1,125. f de 3, 1,125, eu falei 1,125 na anterior, mas não é.
é 1,25 e aqui é 1,125. F de 10, 0,00977. E eu percebo que corresponde aos mesmos valores da anterior. Então vejamos, gente, essa função tem a base, ela é uma base maior que zero e menor do que 1. E nós vimos no gráfico que quando isso acontece, a função é decrescente. Ela é decrescente pelo seguinte: quando eu aumento o valor de x, o que acontece com a função decrescente? Ela vai diminuindo o valor de y. Então, na função decrescente, eu aumento o valor de x, o valor de y vai diminuindo, o valor da função vai diminuindo. Então, eu fiz isso de forma proposital para que vocês entendam que eu vou aumentando o x e y vai diminuindo. Aqui, a base é maior que 1, então eu tenho a função crescente. A função crescente, quando eu aumento o x, a função cresce. Quando eu diminuo, a função também diminui. Foi o que eu fiz aqui. Eu fui diminuindo o valor de x e a função foi também diminuindo. Mas em ambos os casos, percebam que cada vez mais o valor vai ficando tão próximo de zero, mas nunca igual a zero. É isso que acontece com a função exponencial. Quando vocês estudarem cálculo, vocês vão estudar uma coisa chamada limite. Então, o limite da função a elevado a x, quando x tende a infinito, ou seja, eu estou diminuindo ou aumentando arbitrariamente o valor de x, eu posso tornar x tão grande quanto eu quiser, que eu digo que x está tendendo a ir para o infinito. E quando isso acontece, o limite dessa função a elevado a x é zero. E aqui eu leio assim: quando x tende ao infinito, f de x tende a zero. Na verdade, gente, ele tende a zero. É o que está acontecendo aqui. Ele está se aproximando cada vez mais de zero, mas nunca vai chegar em zero. Então, isso é o limite. O limite é zero. Vamos ver isso em gráfico? Olha só. Esse gráfico aqui, vocês olhando já devem saber que é de uma função crescente. A função crescente, nesse caso, é essa aqui. O que aconteceu quando eu diminuir os valores de x? É perceptível. Se eu aumentar os valores de x, a função cresce. Mas se eu diminuir os valores de x, foi o que eu fiz aqui, cada vez mais diminuindo os valores de x, me afastando mais do zero para a esquerda, estou me afastando, estou diminuindo os valores de x cada vez mais. A função vai diminuindo, vai se aproximando de zero, mas nunca é zero. E de igual modo, eu tenho esse gráfico aqui. Ele representa, olhando também, vocês já devem saber que a função é decrescente. E nessa função decrescente, quanto mais eu aumento os valores de x, a função vai se aproximando cada vez mais de zero, vai se aproximando de zero, vai diminuindo. Então, olha só, foi o que aconteceu aqui. Eu fui aumentando os valores de x e a função foi se aproximando cada vez mais de zero. Repito, mais uma vez, nunca igual a zero. Ela tende a zero, tá bom? Eu fiz um diagrama aqui para visualizarmos essa notação. A definição de função exponencial, que é a elevado a x, e aqui dizendo que é uma relação de R para os R's positivos não nulos. O que ele quer dizer aqui, gente? Vamos ver o diagrama para melhorar. Eu estou dizendo que eu estou relacionando elementos do conjunto R, ou seja, que é meu domínio. São todos os valores possíveis que eu posso pegar para calcular. São todos os valores de x. Então, a minha relação é de R para, estou relacionando esses valores com este R aqui, mais limitado. Por que mais limitado? Porque o contradomínio, ele está dizendo que é o conjunto dos reais positivos e não nulos. Então, eu faço uma relação desse domínio para esse contradomínio. Portanto, estamos visualizando em diagramas o que está expresso aqui para facilitar ainda mais o nosso entendimento. Vamos ver mais um pouco de teoria para nos aprofundarmos. Na função exponencial, f de x é igual a elevado a x. Essa é a lei que estamos estudando desde o início. Tá? Então vejamos, se eu considerar x igual a zero, eu tenho que f de zero é igual a elevado a zero, que é igual a 1. Então, portanto, nessa função, nesse tipo de função, eu tenho que o par ordenado 0 e 1, que pertence à função, corresponde ao ponto onde o gráfico corta a ordenada. Então vejamos, eu tenho aqui o ponto 1, para esse tipo de função, f de x é igual a elevado a x. Quando x for zero, eu tenho o ponto 1, onde o gráfico
corta a ordenada. Sigamos. A função exponencial f de x igual a elevado a x é crescente ou decrescente se e somente se a for maior do que 1 ou a maior que 0 e menor do que 1. É porque ele está escrevendo aqui, gente, talvez você leia e não entenda, mas ele está dizendo assim, a função é crescente e o que está dentro de parênteses vai significar o decrescente. Então aqui, é crescente se a for maior do que 1 e decrescente, aí olha só, dentro do parênteses, a maior que 0 e a menor que 1. Então isso de ser crescente ou decrescente nós já vimos anteriormente quando vimos o gráfico. Base maior do que 1, função crescente. Base maior que 0 e menor do que 1, função decrescente. Mas isso eu posso visualizar o seguinte, eu tenho x1 e x2. Eu tenho dois valores de x. Aí eu tenho, primeiro caso, com a base maior que 1. Se a base é maior que 1, eu tenho a função crescente. E quando ela é crescente, eu tenho o seguinte, que se x1 é menor do que x2, o f de x1 é menor do que o f de x2. Vamos entender o que ele quer dizer. Eu tenho dois pontos no gráfico. Esse daqui eu chamei de x1 e imediatamente depois eu chamo esse de x2. Então o que acontece? x1 ele é menor do que x2, ele está à esquerda de x2. E aqui está dizendo que se x1 for menor do que x2, o f de x1 é menor do que o f de x2. Ele só está explicando o que nós já vimos quando estudamos os gráficos lá atrás. Então, olha só, ele está dizendo isso, que o f de x1, olha só onde está o f de x1 aqui, ele é menor que o f de x2. Olha só onde está o f de x2. É isso que a gente já observou, porque a função é crescente. O que ele quer dizer é o que já vimos anteriormente, que se a função é crescente, na medida que eu aumento o valor de x, a função também aumenta o seu valor. E ele diz, quando a base é maior que 0 e menor do que 1, e eu tenho x1 menor que x2, o f de x1 vai ser maior ao f de x2. Olha o que ele está dizendo, a função agora é decrescente, porque a base está nesse intervalo. A função é decrescente, eu pego x1, eu chamei esse menos 2 de x1 e chamei o 2 de x2. Então, o f de x1 está aqui, nesse ponto aqui, certo? Aqui é o f de x1. E o f de x2 está aqui embaixo. Então, o que acontece? Eu estou dizendo que o f de x1, que é menor do que x2, ele é maior. Então, na função decrescente, é o inverso da afirmação anterior. É isso que ele quer dizer. É isso que ele está dizendo e que já observamos lá atrás. Sigamos. Função exponencial bijetora. Veja, eu preciso do que foi dito lá atrás, lá no primeiro slide na definição da função, que é uma relação de R para R asterisco mais. Isso é importantíssimo quando eu vou estudar a função e dizer se ela é bijetora. Porque vejamos, olha só, gente, f de x é igual a elevado a x com a maior do que 0 e a diferente de 1. Ela é sobrejetora. Por que ela é sobrejetora? Uma função é dita sobrejetora quando sua imagem é igual ao seu contradomínio. E aqui no caso dessa relação, a definição da função já me diz que é uma relação de R para R mais asterisco. Então, ou seja, nessa definição eu já tenho o contradomínio dessa relação. E eu percebo, eu já entendi que na função exponencial, a imagem ela é sempre um número real maior do que 0. Não pode ser 0. Então, a imagem também é igual ao contradomínio definido aqui, que corresponde ao R mais asterisco. Então, quando isso acontece, eu tenho aqui o contradomínio, tá, representado aqui, ele é maior do que 0, pertence aos reais maior que 0, pertence aos reais maior do que 0
também desenhei nesse gráfico aqui, para que vocês vejam, e que não importa se a função é crescente ou decrescente, não tem nada a ver isso aí. Então, o contradomínio, eu marquei aqui de vermelho, e corresponde também à sua imagem. E quando isso acontece, eu digo que a função ela é sobrejetora. Mas essa função também é dita injetora. Vamos ver por que ela é injetora? Veja só, se a for maior que zero, se a base for maior que zero, o f de x1 é menor do que o f de x2, porque ele é crescente. Então, a gente já sabe isso. O f de x1, tá aqui eu chamei de x1, e aqui o f de x2, que eu chamo de x2, mas eu coloco números que fica melhor da gente entender. Então, o f de menos 1 está aqui, e aqui o f de 1. Então, esse f de x1, o f de x1 é menor do que o f de x2. Tá certo, a função está lá em cima, porque a função é crescente. Agora, quando a função é decrescente, eu tenho que o f de x1 é maior do que o f de x2. Então, vamos ver aqui. Aqui é x1 e aqui é x2. Ou seja, o f de x1 está aqui em cima e o f de x2 está aqui embaixo. Ele é menor, então está decrescendo. Na verdade, o que o autor quer dizer é que eu tenho f de x1 diferente de f de x2. Então, o que ele quer passar é o seguinte: eu tenho o f de x1 diferente de f de x2, portanto, eu tenho x1 diferente de x2, valores diferentes de x dão resultados diferentes. E quando isso acontece, eu digo que a função é bijetora. Quando isso acontece, o quê? Quando ela é injetora e sobrejetora. Talvez não tenha ficado bem entendido isso, mas vamos entender o que é uma função que não é injetora, porque fica mais fácil de entender o que é injetora. Olha só, a função quadrática, ela não é uma função injetora. Por quê? Porque existem dois x diferentes, x1 que é menos 2, e resolvendo a função quadrática, menos 2 ao quadrado é 4. Se eu pegar um x2 diferente de x1, então olha só, menos 2 e pego 2 agora. São diferentes. Mas quando eu resolvo x ao quadrado, 2 ao quadrado é 4. Então eu tenho 2x diferentes, dando o mesmo resultado. E quando isso acontece, a função não é dita injetora. Então é mais fácil entender quando não é injetora, né? Eu tenho 2x diferentes dando o mesmo resultado, dando o mesmo f de x1 igual a f de x2 nesse caso aqui. Então quando isso acontece, não é injetora. Para ser injetora, eu tenho que ter isso. x1 diferente de x2, dando f de x1 diferente de f de x2, tanto aqui quanto aqui em cima. Eu peço que vocês atentem para essa definição da função pelo seguinte: aqui o autor é bem criterioso. Ele diz, olha, o contradomínio só pode ser o conjunto dos números positivos e não nulos. E isso interfere na classificação, por exemplo, de dizer se a função é bijetora ou não. Vejamos. Digamos que você tenha pego outro livro e visto essa notação, que a função exponencial é uma relação de R em R. Isso muda a definição da função para sobrejetora ou não. Então, vejamos. Essa notação diz que o domínio da função é R e o contradomínio também é R. É uma relação de R para R. Mas acontece o seguinte, que eu tenho aqui o contradomínio da função, considerando toda a reta real, que é meu contradomínio, e a imagem da função não é igual ao contradomínio, porque a função só tem imagem no conjunto dos números reais, positivos, não nulos, ou seja, para os reais maiores que zero. Então aqui é a minha imagem, e aqui o autor considera como contradomínio, ou seja, a minha imagem está dentro do conjunto contradomínio. Mas isso implica que a imagem é diferente do contradomínio. Então, nessa relação, eu tenho que a imagem é diferente do contradomínio. Então, não é bijetora. Então, veja, o autor relaciona dessa forma aqui
E lá atrás, no slide anterior, relacionou dizendo que é uma relação de R para R asterisco mais. Naquele caso, ela é sobrejetora. Nesse caso, não é sobrejetora. Repito, voltemos ao gráfico e vamos ver que o contradomínio é o que eu destaquei de vermelho aqui, todo número real, mas a imagem só pode ser esse intervalo de verde aqui, ou seja, reais maiores que zero. Então, imagem diferente de contradomínio. Vamos desenhar para ficar mais fácil. O autor está dizendo que a relação é de R para R, é de domínio para contradomínio, conjunto dos reais e conjunto dos reais. Só que aqui é onde eu vou tirar a minha resolução da função exponencial. Quando eu resolver a função exponencial, o resultado, a resposta vai estar aqui nesse contradomínio. Beleza, vai estar, mas ela não vai ser menos 1, por exemplo. Já começa a falhar aqui. Por quê? Eu sei que tem que ser sempre maior do que zero. Veja o gráfico aqui, ó. Olha só, nunca toca em zero, inclusive. Então, a relação é desse conjunto para esse, dos reais para os reais, mas a imagem é apenas o conjunto dos números reais positivos e não nulos. Então, a imagem, eu vejo no diagrama, que já é diferente do contradomínio. Isso permite dizer que a função não é sobrejetora. Eu tenho um exemplo legal aqui. Preste atenção. Vamos imaginar ir ao cinema. Ir ao cinema, eu tenho a função 30 mais 5x. X vai corresponder ao número de pipocas que você come e 30 é o valor do ingresso. Essa função eu poderia escrever V, que é o valor a pagar, é igual a 30 mais 5P, que correspondem à pipoca que é comida. Então eu como 1, 2, 3 pipocas, inclusive zero. Eu posso não comer nenhuma pipoca. Eu posso dizer que a minha função é uma relação dos naturais positivos para os reais positivos e não nulos. Então, o domínio da minha função, que são os valores de x, no caso, a quantidade de pipocas, de saco de pipocas que eu posso comer, pode ser representado aqui nesse diagrama. São os números naturais, 0, 1, 8, 5. E, quando eu calcular o valor a pagar, o resultado pode estar nesse contradomínio aqui, que é igual à imagem, ou seja, foi a definição que eu dei. Então, nesse caso aqui, eu vejo que o contradomínio é igual à imagem. Contradomínio dado aqui, e eu percebo que quando eu calculo, eu sempre vou ter um resultado que é R menos 0. Por que R menos 0? Porque mesmo que eu não coma nenhuma pipoca, o valor a pagar é sempre maior do que zero. Então, a imagem corresponde aqui ao contradomínio, valores maiores que zero. R asterisco mais, positivos não nulos. Mas se eu disser que essa mesma função tem a relação de números naturais positivos, claro que nós já vimos que podemos comer 0, 1, 8 ou 5 pipocas, não importa. E ele se relaciona com o conjunto dos reais, posso dizer, não tem problema nenhum, só que aí muda a minha definição, porque é desse conjunto se relacionando com esse. Significa que quando eu calcular, a resposta que eu encontrar vai estar nesse contradomínio. Vai estar, mas não é necessariamente todos os valores que tem nele, certo? Porque os valores que eu vou encontrar vão ser a imagem da minha função. Porque os valores que eu vou encontrar, nesse caso agora, vão ser os mesmos que eu tinha no exemplo anterior. Então, a minha imagem é o conjunto dos números reais maiores que zero. Mas aqui, na relação, eu estou relacionando com todos os números reais. Então, essa função, nesse caso, eu digo que minha imagem, a imagem, não é igual ao contradomínio. Portanto, a função não é sobrejetora. Bom, e a melhor forma de se aprender é resolvendo exercícios. Indique como crescente ou decrescente as funções exponenciais a seguir. f de x é igual a 5 elevado a x. f de x é igual a 1 sobre 6 elevado a x. Gente, aqui não precisa de cálculo, na verdade, porque basta eu olhar a base. Base maior que 1, função crescente. Letra B.
1 sobre 6 elevado a x, 0,16, aqui é uma dízima, né? Então eu tenho um número maior que 0 e menor do que 1, função decrescente. 2 elevado a menos x. 2 elevado a menos x é 1 meio elevado a x. Mais uma vez, função decrescente. E eu tenho 3 elevado a x sobre 2, que é igual a raiz de 3 elevado a x, função crescente. Determinado imóvel foi avaliado em R$350 mil e a partir daí valoriza-se exponencialmente. De acordo com a função VT é igual a 350 vezes 1,1 elevado a t, em que t representa o tempo em anos a partir da avaliação e V é o valor do imóvel em milhares de reais. Qual será o valor deste imóvel após 3 anos de avaliação? Gente, é muito usado a função exponencial para resolver problemas de crescimento, de valorização de bens, de desvalorização, de crescimento populacional. Vejamos, eu tenho a função 350 vezes 1,1 elevado a t. Percebam que o valor do imóvel é 350 mil e a função trabalha com 350. Isso significa que 350 mil foi dividido por 1.000. Então, quando eu achar o resultado aqui, eu multiplico por 1.000. Então, vejamos. Eu vou calcular o valor para 3 anos. 3 anos é igual a 350 vezes 1,1 elevado a 3. Isso aqui eu calculo, eu usei calculadora, tá? Não multipliquei manual, não. Então, eu tenho 350 vezes 1,331, que me dá um valor que, multiplicando o resultado por 1.000, vai dar 465.850. Questão 2. Alguns fornos elétricos contêm um dispositivo que controla a temperatura em seu interior. Assim, o aparelho desliga automaticamente quando chega à temperatura desejada e torna a ligar quando há certa perda de temperatura. Um forno elétrico que possui esse dispositivo tem sua temperatura interna, T, calculada em função do tempo T, Tzinho, né? Que o forno está ligado. Em minutos, pela função temperatura em função do tempo, é igual a 300 menos 265 vezes 0,3 elevado a t sobre 10. Qual é a temperatura interna desse forno elétrico 5 minutos após ter sido ligado e após 20 minutos? Na verdade, eu tenho uma função, tá? Uma função exponencial em função do tempo e eu quero calcular para o tempo 5 e para o tempo 20. Então, basta eu substituir na função. O t de 5 é igual a 300 menos 265 vezes 0,3 elevado a 5 sobre 10. Aí eu vou ter o t de 5 é igual a 300 menos 265 raiz quadrada de 3 sobre 10. Gente, por que raiz quadrada? Porque 5 sobre 10 eu posso simplificar e transformar em 1 meio. Então eu tenho 0,3 é 3 sobre 10 elevado a 1 meio, que é raiz quadrada de 3 sobre 10. Portanto, eu tenho t de 5 é igual a 300 menos 265 vezes 0,548. E aí eu calculo, tá? Porque minha ideia aqui é entender a questão. Tá? Não é calcular raiz, não é multiplicar. Isso aí vocês já devem estar sabendo. Inclusive, até pode usar uma calculadora se quiser. Então, resolvendo essa multiplicação, eu tenho o seguinte. T de 5 é igual a 300 menos 145,15, que é igual a 154,85 graus Celsius. E agora, de mesmo modo, eu vou calcular o T de 20, que é igual a 300 menos 265, 0,3 vezes 20 sobre 10. Aqui eu vou ter o seguinte, T de 20 é igual a 300 menos 265, 0,3 elevado a 2. Resolvendo essa potência, eu tenho 300 menos 265 vezes 0,09. Resolvendo, eu tenho T de 20 é igual a 300 menos 23,85, que é igual a 276,15 graus Celsius. Questão 5. Para analisar o efeito de um remédio no extermínio de determinada bactéria, cientistas fizeram experimentos
expondo uma população desse micro-organismo ao remédio e verificando o tempo necessário para que fosse exterminada. Ao final, verificou-se que a população P da bactéria, 10 dias após a exposição ao remédio, poderia ser estimada por meio da função P de D é igual a 6.000 vezes 1 sobre 4 elevado a D. 2 dias após a exposição ao remédio, a população da bactéria reduziu-se a quantos por cento da população inicial? Então eu tenho uma função e quero calcular para 2 dias. Eu vou calcular, portanto, o P de 2, que é 6.000 vezes 1 sobre 4 elevado a 2, aqui corresponde aos dias. E aí, resolvendo, eu tenho 6.000 vezes 1 sobre 16. 1 sobre 16 é igual a 0,625 e multiplicando isso aqui eu tenho 375. Então, depois da aplicação do remédio, a população de bactérias reduziu para 375. E esse valor aqui representa, do total que havia antes, a seguinte taxa: 375 dividido por 6.000, que dá 0,0625. Aí eu multiplico por 100 e transformo em percentual 6,25%. Questão 6. Determine o menor valor da expressão 1 meio elevado a 4x menos x ao quadrado. Gente, essa questão é bem interessante. Olha só. Eu vou dizer que 4x menos x ao quadrado é igual a k. Vou chamar de k. E aí eu tenho o seguinte, que a expressão 1 meio elevado a k é decrescente. Eu já sei que ela é decrescente, certo? Se eu sei que ela é decrescente, o que foi que nós aprendemos? Que quando a função é decrescente, quanto mais eu aumento o valor de x, aqui é meu x, menor a função fica. Então, se eu quero achar o menor valor dessa expressão aqui, eu tenho que aumentar o valor do meu x o máximo que eu puder. Só que esse meu x aqui, ele é uma equação, ele é uma função do segundo grau. E toda função do segundo grau tem um ponto que é de máximo ou um ponto que é de mínimo. Nesse caso aqui, como A é um número negativo, é menor do que zero, eu tenho que essa função tem um ponto de máximo. Por quê? Se eu fizer o gráfico dessa função, eu vou ver que essa função tem um ponto de máximo. Mas vamos lá. Quanto mais k cresce, ou seja, quanto mais o valor de x aqui cresce, a função vai decrescer. Repito, porque ela tem uma base maior que zero e menor que 1. Portanto, é uma função decrescente, como já vimos. O menor valor vai acontecer quando tivermos o máximo valor de y igual a 4x menos x ao quadrado. Então, veja só. Quando eu puder ter o maior valor aqui em cima, eu vou ter o menor valor dessa expressão aqui. Então, vou calcular o x do vértice para essa função aqui, porque é o x que corresponde à ordenada de maior valor, na função quadrática. Ela é dada por menos b sobre 2a. Aí eu tenho menos, quem é b? B é 4, e fica 4 sobre 2a. Quem é a? A é menos 1 e fica menos 2. E aí, resolvendo, eu tenho 2. Tem a fórmula para achar a ordenada, né, do maior valor ou do mínimo. Só que eu vou pegar o valor que eu encontrei para o x do vértice e vou atribuir na função. Vou calcular o y de 2. E aí eu tenho 4 vezes 2 menos 2 ao quadrado, que é igual a 4. Portanto, desenhando o gráfico, eu percebo que minha função tem um ponto de máximo. Olha só. Chega aqui nesse ponto, ela começa a decrescer. Então, o máximo valor que pode acontecer aqui nessa função é 4. Como o máximo valor é 4, eu vou ter o seguinte. A expressão 1 meio elevado a 4x menos x ao quadrado vai corresponder a 1 meio elevado a 4. Então, o menor valor vai ser esse, 1 sobre 16. Vamos lá. O resultado da expressão 2 elevado a 9 dividido por 2 vezes 2 ao quadrado ao cubo, fecha colchete ao cubo, sobre 2 São exercícios de potenciação, que é interessante, né? Potenciação e função exponencial, tudo a ver, para a gente revisar, mas vamos revisar com exercício.
Então, resolvendo, eu tenho o seguinte, 2 elevado a 9 dividido por 2 vezes 2 ao quadrado. Aqui eu repeti, na verdade. E aí eu vou resolver assim. Eu vou resolver primeiro o que está dentro do parêntese. E aí eu tenho multiplicação de potência de mesma base. Eu somo os expoentes. Ficou 2 ao cubo aqui. Veja que eu repeti, resolvendo o parêntese. E aí eu continuo. Bom, 2 elevado a 9. E aí eu tenho aqui, resolvendo potência de potência. 3 vezes 3, 9. E aqui fora do colchete eu tenho expoente 3. E aí vamos resolver essa divisão dentro do colchete. Eu tenho 1, porque 2 a 9 dividido por 2 a 9 dá 1, fica 1 ao cubo. Então eu tenho 1 ao cubo sobre 2, que dá 1 meio. Letra D. O número n igual a 2002 ao quadrado vezes 2000, menos 2000 vezes 1998 ao quadrado é igual a. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu repeti aqui, né? Eu sempre faço isso, eu repito. E vamos estudar isso aqui. Eu percebo que eu tenho 2000 aqui e 2000 aqui, em ambas as parcelas dessa subtração. Eu vou colocar em evidência. Aí eu coloco da seguinte forma, 2000 em evidência, entre parênteses, 2002 ao quadrado menos 1998 ao quadrado. Veja, eu só coloquei em evidência esse 2000 aqui, certo? Resolvendo, eu tenho o seguinte, vamos lembrar do produto notável, o quadrado da diferença. Então, dentro do parênteses aqui ficou 2002 ao quadrado menos 1998 ao quadrado. Quando eu tenho um quadrado assim, eu posso escrever assim, a mais b, a menos b, que é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. É o que acontece aqui. Então, eu vou escrever n é igual a 2000 vezes 2002 menos 1998, 2002 mais 1998. Vê se eu não escrevi da forma do produto notável aqui. E aí eu vou lá. 2000 vezes 4, porque 2002 menos 1998 é 4. E 2002 mais 1998 dá 4.000. Pois resolvendo isso aqui, eu tenho 32 milhões como resultado dessa multiplicação. Só que a resposta ela está escrita assim, nessa potência de 10. Aqui vocês já estão vendo que a resposta letra E, 32 vezes 10 à sexta. Por que 10 à sexta? Quando eu escrevo 32, eu estou diminuindo o número. Se ele é 32 milhões, eu escrevo 32, eu diminuí. Então, ele não pode deixar de ser 32 milhões. Então, veja, eu pego a vírgula que está no final desse número aqui e desloco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu pulo 6 casas. Então, eu escrevo 10 elevado a sexta. Eu multiplico por isso. 32 vezes 10 elevado a 6. E aí eu tenho 32,10 a sexta. Resposta letra E. A expressão. Aí eu tenho essa expressão aqui, equivale a. Vamos lá. Essa expressão aqui, repetir novamente, e o que é que eu vou fazer? Eu percebo que eu tenho 10 a décima aqui, aqui, aqui. Aqui é porque 10 a décima eu posso tirar daqui. 10 a 20 é a mesma coisa que 10 elevado a décima vezes 10 elevado a décima. Enfim, eu tenho 10 elevado a décima em todas as parcelas eu posso colocar em evidência. Eu coloco aqui em cima, aqui embaixo em evidência. Então, 10 a décima dividido por 10 a décima vai dar 1. Aí eu tenho o seguinte... 10 elevado a 20 dividido por 10 a décima vai dar 10 elevado a 10 e por aí vai. Colocando em evidência, eu chego nisso aqui. Então, eu tenho essa parte aqui igual a essa que eu posso cortar. Cortando, eu tenho 10 elevado a 10 sobre 10 elevado a 20. 10 elevado a 10 sobre 10 elevado a 20 é a mesma coisa que 10 elevado a 10 menos 20, porque conserva a base e subtrai os expoentes. Eu vou ter 10 elevado a menos 10, letra C. Bom, esse número aqui, 0,000048 é igual a. Esse número, ele nada mais é. Se eu pegar ele e multiplicar por 10 elevado a 7, por que 10 elevado a 7? Porque eu vou aumentar ele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, para tornar ele 48, eu pulei 7 casas. Isso significa multiplicar por 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, deslocando a vírgula. E eu pulei 7 casas, então eu multiplico por 10 elevado a 7. Aí eu torno 48. As formas que estão escritas aqui. Só que 48 é 48. Não tem nada a ver com esses números aqui. Portanto, eu escrevo 48 vezes 10 elevado a menos 7. Por quê? Se 10 elevado a 7 eu aumento o número, 10 elevado a menos 7 eu vou diminuir, ou seja, eu vou dividir. Então, eu vou deslocar a vírgula para a esquerda, nesse caso aqui, 7 vezes. E deslocando a vírgula 7 vezes, 1,
2, 3, 7 casas, eu volto para esse número aqui. Então, esse número pode ser representado assim, dessa forma. Se 2 elevado a n é igual a 15 e 2 elevado a p é igual a 20, o valor de 2 elevado a n menos p mais 3 é... E aí ficou aqui, sem animação aqui, mas tudo bem, vamos lá. Eu tenho 2 elevado a n vezes 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a menos p. Eu escrevi o que está aqui em cima, só que eu separei os termos. Por quê? Quando eu somo os expoentes, é que eu estou multiplicando com potências de mesma base. Então, se eu fiz n menos p mais 3, é porque eu tinha 2 elevado a n vezes 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a menos p, porque aí eu conservo a base e somo esses expoentes. Só que aqui eu fiz o inverso. Eu tenho a soma, eu vou separar as bases. E aí eu tenho o seguinte, que 2 elevado a n vezes 2 elevado a 3, essa daqui fica assim, 1 sobre 2 elevado a p. Porque quando o expoente é negativo, eu inverto a base e conservo o expoente. Aí eu tenho o seguinte, 2 elevado a n, que é 15, que a questão diz que é 15, vezes 2 ao cubo, que é 8, sobre 2 elevado a p, que a questão também diz que é 20. E resolvendo isso aqui, eu tenho 6. Eu imagino que vocês pensaram que deveria fatorar isso aqui para resolver essa questão. As distâncias no espaço são tão grandes que seria muito difícil gerenciar os números medindo-os em milhas ou em quilômetros. Então, os astrônomos criaram uma medida padrão, o ano-luz. O ano-luz é a distância percorrida pela luz no vácuo durante um ano. Para se ter uma ideia, um segundo-luz é igual a 300 mil quilômetros, ou seja, se dois objetos estão separados por um segundo-luz, a distância entre eles é de 300 mil quilômetros. Na imagem tem-se a representação da Via Láctea e no círculo, em detalhe, a distância entre o Sol e a Terra, igual a 8 minutos-luz. Então vejamos aqui a imagem, eu tenho que a luz leva 8 minutos para chegar à Terra. A distância entre o Sol e a Terra, em quilômetros, escrita com uma potência de base 10 é, vamos lá, vou converter em segundos, porque a velocidade fala em segundos. E aí eu multiplico 8, que é o tempo gasto pela luz para chegar à Terra, a luz do Sol, 8 vezes 60, e aí eu tenho 480 segundos. Se eu montar uma regra de 3, eu posso dizer o seguinte, que a luz percorre 300 mil quilômetros em um segundo. Portanto, em 480 segundos, percorre D igual a 480 segundos vezes velocidade 300 mil quilômetros por segundo. Esse divide com esse, aí eu tenho a distância de 144 milhões de quilômetros. Escrevendo em potência de 10, eu escrevo 144 vezes 10 elevado a sexta, porque para chegar em 144, eu desloquei a vírgula 6 vezes para a esquerda. A cor de uma estrela tem relação com a temperatura em sua superfície. Estrelas não muito quentes, cerca de 3.000 K, nos parecem avermelhadas. Já as estrelas amarelas, como o Sol, possuem temperatura em torno de 6.000 K. As mais quentes são brancas ou azuis, porque sua temperatura fica acima dos 10.000 K. A tabela apresenta uma classificação espectral e outros dados para as estrelas dessas classes. Aí eu tenho a tabela aqui com a temperatura, luminosidade, massa, raio. Bom, aqui diz temperatura em Kelvin, luminosidade, massa e raio, tomando o Sol como unidade. Então o Sol vai ser minha base e vai ser a unidade. Vamos pensar a unidade 1, claro. Se tomarmos uma estrela que tenha temperatura 5 vezes maior que a temperatura do Sol, qual será a ordem de grandeza de sua luminosidade? Gente, veja só, se eu tomei o Sol como unidade, e aí eu tenho luminosidade 1, massa 1, raio 1, então aqui só pode ser o Sol. Essa G2 é o Sol. E aí eu tenho uma estrela que é 5 vezes a temperatura do Sol. Então, 5 vezes 5.770, que corresponde a 28.850. 28.850 é essa estrela aqui,
eu posso afirmar que a estrela que se encaixa é essa daqui, a B0, que tem 28.000 de temperatura, tem luminosidade 2,10 elevado a 4. Então, essa luminosidade dessa estrela, ela corresponde a 2 vezes 10 a quarta potência. Então, a luminosidade dela é 2 vezes 10.000, que é igual a 20.000. Ou seja, é 20.000 vezes a luminosidade do Sol.